Beleza, tranquilos? Vamos dar início aqui à nossa aula 11 do curso Segurança da Informação e hoje nós finalizaremos a apresentação dessa metodologia do hacker ético. Tá? Então, desde a aula 1, nós estamos estudando as técnicas e ferramentas, né, dessa metodologia. Começamos lá com a fase de reconhecimento, footprint ativo e passivo, fase de scanning e enumeração, e nas últimas semanas a fase de ganho de acesso, que a metodologia ela coloca como uma das principais técnicas a quebra de senhas. Então nós vimos a parte de segurança básica tanto em Windows quanto Linux. E além disso, eu acrescentei na aula passada a parte de exploração de vulnerabilidades, tá? Espero que vocês tenham curtido aí a ferramenta Metasploit, né? Explorado um pouco mais. E hoje nós vamos finalizar essas duas últimas fases, que é a fase de mantendo acesso e limpando os rastros, tá? E então a gente vai falar bastante hoje sobre backdoors. Não sei se é um termo comum para vocês, mas nada mais é do que você executar uma aplicação, deixar como uma porta de acesso para futuros acessos, tá? Então a fase aqui, né, de pós-exploração, né, de manter o acesso, ela tem várias características. Então, quando você ganhou o acesso, você já conseguiu quebrar a senha ou você acessou o seu sistema através da exploração de alguma vulnerabilidade, nós temos a fase de pós-exploração, né? Nessa fase, você pode, né, tentar coletar mais informações, né, fazer um scan de dentro da sua rede, tentar fazer um desenho, né, uma planta do diagrama da rede do seu alvo. Eventualmente, você pode tentar capturar mais senhas. Outro aspecto que nós vamos explorar aqui, né, é manter o acesso. Tá? Então, daria para a gente falar sobre todas essas outras características, mas eu vou focar hoje nessa parte aqui que é mantendo o acesso, tá? Uma das fases aqui dessa metodologia. Outra parte bem legal também, pessoal, é a parte de comando e controle. Eu até deixei aberto aqui, né, no site do Mitre, já passei isso aqui para vocês. A gente tem aqui, né, para quem quiser explorar um pouquinho mais, a parte aqui de comando e controle, né, quais são as técnicas, ferramentas que são aplicados dentro dessa fase aqui, tá? É um documento gigantesco, ele te dá aqui uma explicação, né, nas técnicas e tal, e aí você pode explorar todas elas aqui, né? Então, é um documento bem extenso e ele te dá um guia aí do que você pode estar fazendo. Eu deixei esse link aqui no YouTube, que eu achei bem interessante esse vídeo. Na época lá da pandemia, né, o pessoal começou a fazer bastante live e particularmente eu gostei um pouco do conteúdo dessa live. O pessoal lá da Go Hacking, tá? Não tô ganhando nada com isso, só tô divulgando aqui. E aí eles, nessa live, ela é bem extensa, quase 8 horas, tá? Então vão assistindo picado aí. Mas ele foca bastante nessa parte aqui de comando e controle. Ele explora lá algumas ferramentas, né, que você pode utilizar após a invasão. É muito legal, tá, pessoal? Então, sugiro, vou deixar como um material extra, vocês assistirem essa palestra, que na verdade foi um mini curso, né, talvez para divulgar o conteúdo, né, a escola, enfim. Mas eu achei bem interessante essa parte, a forma como foi proposto esse vídeo. Então fica o link aí para quem quiser explorar um pouquinho mais a parte de comando e controle. Então, como eu disse, nós vamos, na aula de hoje, explorar um pouquinho essa parte de mantendo o acesso. A gente vai ver uma ferramenta bem simples, que é o Netcat, mas existem outras, né, muito mais sofisticadas, tá, pessoal? A gente vai ver aqui como que funciona,
como eu sempre digo aí nas aulas, né? A gente quer ver como que está acontecendo ali por trás dos panos e a ferramenta é só um acessório para você, tá? Quem não se adaptar com ela, enfim, existem outras aí, algumas dezenas de opções, tá? Então, o que acontecia antigamente, né? O pessoal conseguia explorar algum sistema, realizava o roubo dos dados e saía, tá? Hoje em dia, o pessoal não tem adotado mais essa técnica, tá? Quando existe uma invasão, né? O interessante para o hacker é você ter acesso a longo prazo. Inclusive, né? Eu até coloquei aqui o link. Esse link eu coloquei na primeira aula, tá, pessoal? Se vocês lembrarem aqui da M-Trend, eles fazem um levantamento. Cadê? Aqui, ó. De quanto tempo, em média, né, um atacante fica na rede da vítima antes de ser detectado. Então, sempre no ano corrente, eles divulgam esse estudo referente ao ano anterior. Então, vocês vão percebendo aqui, né, que foi diminuindo, né, a tendência que foi diminuindo, esse vermelho aqui, que são quantos dias? Em 2020, a média é quase um mês aí, né, 24 dias até que a pessoa fica ali, né, controlando, visualizando, capturando informações após a invasão, e esse tempo em média que o pessoal utiliza para detectar que existe um invasor. Tá? Então a gente vai focar nessa parte aqui de manter o acesso. Então a gente vai utilizar um backdoor, né? Backdoor é um nome dado para um software onde você vai instalar no computador alvo. Nós já vimos, né, através daqueles payloads que a gente consegue fazer upload de arquivos. Vou mostrar aqui também o passo a passo para vocês. E o invasor ele vai começar a fazer, né, o controle através, né, os futuros acessos através desse backdoor. Normalmente é um processo oculto, né, é meio chato de remover, né, às vezes por isso ali que a demora na detecção lá por parte das empresas, tá? Então, né, os exploits, nós vimos na aula passada, a gente executa, a gente tem o acesso ali somente enquanto o programa estiver em execução. Vamos supor que 10 minutos depois, o analista vai lá e corrige aquela vulnerabilidade. Você, através dos exploits, não vai conseguir mais ter acesso àquele sistema-alvo. Tá? Então, se a falha for corrigida, você perde o acesso. Então, antigamente, né, o pessoal tentava roubar logo os dados para sair do sistema. Hoje não. O que o hacker faz? Né? Ele, após a invasão, ele vai subir um backdoor. Bom, agora eu estou tranquilo, tem um backdoor, tem um sistema, um software ali monitorando todas as, as mudanças, né, as modificações, enfim. E aí, volto a insistir aqui, né, para vocês assistirem essa palestra, porque ele foca bastante nessa parte de comando e controle, tá? Bem legal essa parte aí, tá? Então, o Netcat, pessoal, ele tem um apelido também aí, o pessoal chama de canivete suíço, porque ele consegue realizar vários tipos de comunicação, criação de sockets, né, na rede, e você pode usar aí como um servidor web, você pode transferir arquivos, né? Vou mostrar aqui para vocês, ferramentas de comunicação, né? Fazer um chat, enfim, são várias as opções. O legal do Netcat, né, que ele trabalha tanto com o protocolo TCP, o DP, ele trabalha também no modelo cliente-servidor, e aí eu consigo estabelecer conexão aí com qualquer porta, tá? Usando o TCP, o DP, é bem legal. Então aqui, ó, deixa eu abrir aqui o meu terminal. Vamos supor, ó, vou dar um netcat, a gente pode usar através do NC, tá? Quem está rodando em ambientes Linux, baseado em Unix, né? Esse programinha aí é padrão. Então aqui eu vou conectar num site que tem aqui na nossa escola, né, intrabrtifspedu.br,
Como eu sei lá que já é o HTTPS, eu vou colocar a porta 443. Vou colocar aqui o "-v", que é o modo verboso. Eu quero que todas as informações vão sendo impressas aqui na tela. Pronto, já conectei, né, lá no servidor, na porta 443, o servidor respondeu para mim, tá? Então, realizem esse teste, né, ou com o TCP dump, ou com o Wireshark rodando, que vocês vão ver o three-way handshake, tá? Posso até tentar fazer aqui, ó, né, sudo TCP dump host intra BRT e FSP do BR. Deixa eu ver aqui se vai. Então ele está rodando aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, vou realizar a conexão aqui de novo. E tá aqui, ó, o three-way handshake, né? A minha porta, cadê? Essa aqui foi a conexão que eu fiz, a flag sim, lembram lá do three-way handshake, né? O servidor, ó, esse P, que é o nosso servidor aqui, respondeu para mim, ó, eu aceito a conexão, eu tenho a minha porta 443 está disponível, né? E aí, então, minha máquina fecha a conexão aqui, né? O ponto representa o ACK, tá? Deixa eu tentar aqui. Se eu der um get, ó, me dá um conteúdo aí. Não sei se vai funcionar aqui, né? Não sei qual a versão do protocolo lá. Mas, enfim, tentei dar um get aqui, utilizando o protocolo HTTP, né? O próximo assunto nosso vai ser sobre a parte web aí, tá? Então o servidor respondeu, ó, você está solicitando uma coisa estranha aqui para mim, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que eu estou interagindo com o servidor, né, mandando tráfego TCP aí, HTTP, através do Netcat, tá? Posso também, pessoal, inclusive, ó, se eu der um Netcat aqui, ó, no servidor do Gmail, né, na porta 587, que é o SMTP, protocolo para envios de e-mail. Ah lá, conectei lá no servidor do Google, né, não apareceu aqui no TCP dump porque eu criei um filtro só para o primeiro site lá, mas é o servidor do Gmail me respondendo, tá? Então você pode aí brincar bastante com o Netcat. A gente vai falar bastante um pouquinho aqui sobre o Netcat, beleza? Então até coloquei aqui, né, inclusive, né, dependendo da configuração, o Gmail bloqueia, mas dependendo da configuração do servidor de e-mail, você consegue até enviar e-mails por aqui, tá? Através do Netcat. Beleza, pessoal. Então vamos ao que interessa aqui, né? A gente vai ver alguns exemplos aqui, né? Vamos começar com um exemplo bem simples aqui, que é a realização de um bate-papo. Para nós aqui não interessa muito, mas a gente vai expandindo aqui, né, na complexidade dos exemplos. Então, o primeiro exemplo aqui, né, como que a gente vai fazer? A gente vai ter que ter aí pelo menos duas máquinas, tá? O que eu fiz? Eu subi o Kali em modo bridge, tá? O modo bridge aqui ele coloca a minha VM na mesma rede que a minha máquina física, tá? Portanto, elas vão conversar entre si. Tá? Deixa eu ver o IP aqui que ela recebeu, IPAD, né? Eu estou então aqui na máquina do Kali, 192.168.0.121. Tá? Então, essa é a minha máquina que o IP, que o meu roteador entregou esse IP. E aqui na minha máquina física, né, esse terminal aqui, ifconfig, eu estou aqui com o IP 0.138, tá? Então, a minha VM 121, a minha máquina 138. Então, vamos lá, né? O que a gente vai fazer para rodar aqui o Netcat pela primeira vez? Quem tiver em um Windows, tá, pessoal, pode fazer o teste também, mas desabilita o antivírus porque ele vai excluir o arquivo, tá? Ele vai entender como sendo um vírus, tal, ou usa numa VM aí com Windows XP, Windows 7, tal. Mas se vocês rodarem aí na máquina de vocês, provavelmente o antivírus ele vai excluir.
Mas é bem tranquilo, tá? No computador alvo, né, naquele computador que você invadiu, por exemplo, para você abrir, deixar uma porta aberta é bem simples. Você vai executar o netcat, "-l" é o modo listener, ele vai ficar escutando naquela porta, e o "-p" é qual a porta você vai abrir, tá? Normalmente a gente usa aí números mais altos para não dar conflito com nenhum serviço. E é isso. Então aqui na máquina alvo, hoje eu vou inverter, tá? Eu vou deixar o Kali como sendo aqui minha máquina alvo, tá? Então deixa eu já virar aqui sudo para não ter problema. Então aqui, ó, netcat, "-l", a modo listener, "-p", qual que é a porta eu vou abrir, né? Acho que é um 337, eu coloquei lá no exemplo, mas tanto faz aqui, tá? Então, vou dar o Enter, pronto. Eu abri uma porta aqui no Kali, né? Posso conectar aqui, outro dispositivo pode conectar aqui no 121, e aí no computador que eu vou realizar o ataque, tá? Basta a gente fornecer o IP lá do computador alvo e o número da porta, tá? Não precisa de opções aqui. Então aqui é o 121, vou abrir aqui o meu terminal. Então aqui, ó, vou dar um netcat. Qual que é o IP que eu quero conectar? 0121, qual a porta? 1337. Opa, digitei errado ali. Ah não, estava certo. Confundi ali o cursor do mouse, pessoal. Vamos lá. Vou abrir aqui de novo. Quando dou aqui o netcat, ó, beleza, estabeleceu conexão, tá? Então se eu mandar aqui um oi, ele chega lá na máquina alvo, tá? Então, tanto faz aqui a direção, tá? De um para o outro, a gente abriu aqui um socket, estou mandando dados aí pela rede, beleza? Se eu der um Ctrl C aqui, matou o socket, tá? Ele encerra aqui o programinha e traz o terminal aqui para nós. Então esse é o primeiro exemplo, bem simplesinho, só para a gente começar a brincar aqui com o netcat, tá? Então tentei gerar um print aí, foi mais ou menos isso que eu demonstrei aqui para vocês. Então se eu interromper a conexão, que foi o que eu fiz, Ctrl C, a gente vai precisar reiniciar o netcat, beleza? No Windows, tá, tem uma opção que se vocês usarem o "-l" maiúsculo, ele mantém a conexão ativa, tá? Ele vai manter a porta aberta lá, só vai matar se você reiniciar a máquina. E aí a gente vai ver como resolver esse problema, tá? Mas eu já dou uma dica aqui, né? Isso aqui é uma chave de um registro do Windows, onde você pode colocar aqui programas para serem iniciados toda vez que a máquina for ligada, tá? Então já fica o sinal de alerta aí, tá? A gente, no final da aula eu volto a falar sobre isso aqui. O netcat, pessoal, também é possível fazer a transferência de arquivos, tá? Mas a gente tem lá no Meterpreter, né? Ou Meterpreter, que a gente viu na aula passada, a gente tem lá o upload, né? O download de arquivos. Então, mas eu não quero toda hora carregar, né, explorar, igual eu comentei com vocês. Explorei a vulnerabilidade, estou com o shell aberto, a ideia é subir um backdoor, tá? Então lembrem sempre que vocês vão explorar a falha uma vez só e o primeiro passo é deixar o backdoor. É esse software que vai permitir o acesso posterior, tá? Aqui também vou deixar um exemplo e vocês tentam fazer aí, tá? Que é enviar, transferir arquivos. Então, você pode no computador alvo, né, abrir novamente o netcat, modo listener, qual a porta vocês querem e tal. Um redirecionador, né? Tudo que chegar nessa conexão, vocês vão redirecionar para esse arquivo, tá? Então eu vou colocar o computador-alvo à espera de uma conexão nessa determinada porta e qualquer coisa que chegar ali eu vou redirecionar esse sinal de maior, né, um redirecionador no Linux. E no PC
no computador que está realizando o ataque, normal, essa primeira parte, você vai conectar no IP alvo, na porta que está aberta, uso o redirecionador menor, né? E o programa, o nome do programa que você quer enviar, tá? O Netcat, ele não vai te mostrar nenhum tipo de feedback, né? Ó, deu tudo certo, enfim. Essa é uma das desvantagens, tá? Mas aqui coloquei um passo a passo, ó. No computador alvo, você abre aqui a conexão, né? É o passo um. No computador que eu estou atacando, eu vou fazer a conexão e redirecionar. Ó. Percebam aqui, eu criei um arquivo teste, ó, vi test.txt, conectei lá no computador alvo e o sinal menor aqui, né, para enviar esse arquivo. Depois eu dei um ls e vocês estão verificando aqui o arquivo teste.txt, tá? Que eu mandei aqui da máquina atacante para a máquina alvo. Então é bem simples, tá, pessoal? Depois vocês podem também e devem, né, fazer esse exemplinho aí para irem praticando aí com o Netcat. Beleza, né? Mas para a área de segurança, isso não é interessante, né? Para que eu vou querer abrir um bate-papo, né? Um chat? Talvez a transferência de arquivo, sim. Mas o interessante aqui no backdoor, pessoal, é vocês tentarem é, obter o shell, o terminal de comandos, né? Da máquina-alvo. E aí, né, a gente pode utilizar aqui uma opção que é o "-z". Então, o "-z", você pode falar para o Netcat, olha, Netcat, se alguém conectar aqui nessa porta, entrega esse programa, né, para a pessoa que está conectando. Esse programa, o interessante qual que é? É ser o bash, tá? O bin/bash, o bin/sh, né, zsh, tem vários bashes aí no Linux, tá? E no Windows, né? Isso aqui, se eu conseguir executar no computador da vítima, né? Ó, "-l", que é uma conexão, mesmo se eu der um Ctrl C, a conexão fica ativa, né? A porta, e aí quem conectar nessa porta, eu vou entregar para ele o quê? O CMD. O CMD é meu terminal de comandos. Isso aqui que é a chave, né, da questão, tá, pessoal? Eu tentar subir um aplicativo na máquina da vítima e aí eu vou conectar nesse aplicativo, nesse programa. Quando eu conectar nesse programa, ele vai me entregar o bash, tá? Isso aqui que é o mais legal. Vamos tentar fazer aqui, ó. Então, lembrando que aqui o meu Kali é a máquina alvo. O que eu vou fazer, ó? Vou colocar aqui em modo listener, a porta aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que as portas, né, vão até 65.535, tá, pessoal? Estou chutando aqui números mais fáceis. E aí eu vou usar a opção "-z", tá? Quem conectar aqui nesse cara, eu vou entregar para ele o /bin/bash ou /bin/sh, tanto faz. Vamos testar. Então, tá lá esperando a conexão. Vou vir aqui na minha máquina física, tá? O IP é o mesmo, só que agora a porta é 1, 2, 3, 4, 5, só mudei a porta, tá? E aí, pessoal, se eu der um ls, né? Ah lá, é como se eu tivesse já na máquina alvo, tá? Se eu der um name "-a, ah lá, Linux Kali. Eu tô aqui com o shell de comandos do Kali, tá? Não tem aqui a parte inicial aqui do terminal, né? Mas se eu der um shutdown aqui, por exemplo, eu desligo o Kali, tá? Se eu der um IP ADDR, ó, o IP é o 121. Esses comandos é como se eu estivesse executando aqui no terminal, tá? Então isso que é o legal, né? Eu conectar numa porta e essa porta carregar aqui um aplicativo para mim. Pode ser o /bin/bash, né? Ou o /bin/sh, tanto faz. Matei a conexão aqui, né? Ele fecha ali o socket. Beleza, tá? O que mais? Tanto para Windows quanto para Linux, tá, pessoal?
Então, pessoal, vamos recapitular aqui algumas coisas, né? No processo de invasão, né, lá do pentest que você está fazendo, vamos supor que tenha lá algum programa que está vulnerável, você já sabe usar o Metasploit, achei um exploit, joguei esse exploit, carreguei um payload, que é o Meterpreter, tá? Tô lá com a linha de comando. O que seria a primeira coisa que vocês fariam, né? Dentro do Meterpreter tem um comandinho chamado upload, ou seja, eu vou jogar um arquivo aqui da minha máquina para a máquina que eu estou atacando. Então, o que vocês vão fazer? Upload nc.exe, obviamente, né, pessoal? Opa, cliquei no lugar errado aqui. Vocês têm que ter, né, o netcat. Isso vocês posso mostrar lá no Kali também, né? Mas vocês teriam que ter lá no Kali, né, aqui o executável do netcat, tá? Senão vocês não conseguiriam, né? Então, basta entrar, por exemplo, aqui nesse site, ó, baixa aqui o netcat, né, 32, 64 bits, ele é um executável. Então, esse cara tem que estar aqui no Kali, tá? Então, acessem aí a internet pelo Kali, acessem o site que eu acabei de mostrar e baixem ele, tá? Eu não sei, eu não tenho ele aqui, tá? Nessa máquina virtual, foi em outra que eu fiz o teste, mas é simples, tá? Acessa ali o Netcat, né, o site do Netcat, baixa, deixa ele numa pastinha aí que vocês têm mais acesso. O que eu vou fazer? Ó? Upload, aquele executável que eu acabei de baixar, joga lá para dentro do Windows, tá? Aqui você tem que usar o contrabarra duas vezes, né? Para identificar o caminho. Então eu estou fazendo um upload de um arquivo novamente. Esse arquivo não tem por padrão no Kali. Vocês têm que baixar da internet. Se vocês, né, só mais uma dica aí, né? Eu estou aqui. Onde que eu estou? No Downloads, né? Home Lucas Downloads. Posso baixar aqui o Netcat, ele vai vir por padrão dentro dessa pasta. O ideal é vocês executarem o MSF console já dentro daqui, porque aí ele consegue enxergar esse diretório. Caso contrário, vocês têm que colocar aqui, né, barra home, barra lucas, barra downloads, barra nc.exe. Então coloquem todo o caminho se vocês executarem um metasploit de outro diretório, beleza? E aí, lá dentro depois que eu fiz o upload, tem um outro comandinho no Meterpreter que é o execute-f. Eu consigo executar qualquer programa, né, desde que tenha na máquina alvo, através do execute-f. Tá? Então, como aqui a gente tem opções aqui do próprio comando execute e a gente tem opções do comando que a gente vai executar, a gente usa um "-a" aqui e o comando aqui entre aspas duplas, tá? Então eu estou falando faço o upload do netcat, né, do meu backdoor ou qualquer outro, lá para o System32. Dou um execute aqui, ó, ele vai carregar o CMD para mim, tá? E aí depois eu posso fechar o Meterpreter, né, o Metasploit, o payload que a gente fez, e conectar via netcat. Foi o que eu fiz aqui, ó. Joguei o netcat para a máquina alvo e dei um comando aqui, né, o execute e tal. Quando eu conecto nele, ele me traz aqui o CMD, tá? Então façam esse teste também, tá? Lembrando que no Windows, quem está usando versões mais novas aí, desabilita o antivírus, porque senão ele vai excluir esse netcat, tá? Tentem jogar então um arquivo, façam todo aquele passo a passo da aula anterior, né? Carrega o Metasploit, carrega o exploit, carrega o payload, configura as opções do payload, dá o exploit, aí você chega aqui. Quem quiser, né, já tá craque aí nessa parte de carregar o exploit, pode simplesmente abrir a máquina alvo, o XP, o Windows 7 aí que vocês estão usando,
e já faz o download direto do Netcat, tá? Para facilitar e ganhar tempo. Mas seria interessante vocês fazerem um passo a passo aí. Então aqui, ó, o que que eu fiz? Já estou aqui, né? Eu cortei o print, mas eu já fiz tudo isso. Carreguei o Metasploit, carreguei o exploit, payload e tal, configurei as opções e percebam aqui, ó, LLS. O que é isso? Por que eu estou usando o L duas vezes? Toda vez que vocês usarem o L na frente de algum comando, eu estou pedindo para ele executar esse comando na minha máquina local. O L é de local. Percebam que o Meterpreter é o shell de comandos da máquina alvo. Se eu desse só um ls, ele iria imprimir aqui para mim o conteúdo da máquina alvo. Se eu quiser ver o conteúdo da minha máquina, eu uso LLS. Mesma coisa, PWD, LPWD. Né? O PWD ele vai mostrar onde que eu estou na máquina alvo e o LPWD vai mostrar onde eu estou aqui na minha máquina. E aí vocês vão perceber que tem aqui o nc.exe. De onde surgiu esse cara? Eu baixei da internet, tá? E aí, ó, vejam que tranquilo que é. Eu dou um upload nc, por isso que eu dei esse LLS, porque eu estou no mesmo diretório. Lá para o Windows System 32, né? Lembrando de usar aqui duas barras, tá? Caractere de escape lá, né? Aí ele faz o upload, dou um execute "-f", netcat "-a", L para listener, porta que eu vou abrir, "-e cmd.exe. Como eu joguei o netcat para dentro do System 32, o cmd está lá dentro também. Dei um exit, tá? Saí do Metasploit, voltei aqui para o meu terminal e conectei na porta aqui que eu abri, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ele me trouxe o shell, tá? Então fica de exercício aí para vocês tentarem fazer isso aí também, tá? Baixa o Netcat, abre o Metasploit, faz a exploração, carrega o payload, aí você vem nessa parte aqui, joga o Netcat para o alvo, dá o comando para ele carregar, né? Porque não adianta nada você jogar se você não executar o comando. Sai do Metasploit e conecta na máquina alvo através do Netcat. Porque aqui, né, como eu tenho acesso às duas máquinas, a gente está digitando os comandos, mas numa situação de invasão a gente não teria isso. Beleza? E aí, pessoal, o que acontece? Tudo isso, né, funcionou, fizemos lá, né, enviamos o arquivo, conseguimos enviar, conseguimos executar tal, mas se a vítima reiniciar a máquina, já era. Mesmo você usando lá o "-l" maiúsculo, que deixa a conexão, né, aberta, mesmo interrompendo com o Ctrl+C, se a vítima reiniciar a máquina, você perde essa conexão. E isso não é interessante. Então, o que é o ideal aqui, pessoal? Que também é outra coisa interessante, ó. Eu quero deixar o meu backdoor persistente, ou seja, se a vítima desligar a máquina, reiniciar, eu não vou perder o acesso. Então aqui, né, inclusive aqui no curso presencial, eu deixo essa parte aqui como desafio para os alunos, mas aqui eu já vou dar a resposta para vocês e fica como exercício vocês replicarem isso aqui também, tá? Então a gente vai criar uma chave de registro, lembrando aqui, pessoal, que eu estou usando o Windows XP. Para outras versões, pode ser que aqui um caminho seja um pouquinho diferente, tá? Então vocês vão ter que pesquisar aí, tá? No XP estou fazendo esse caminho. Então eu crio uma chave, né, o "-k" aqui para identificar o caminho da chave. Criei aqui uma chave chamada Microsoft, ó, tá vendo aqui? Eu deixei as duas telas para vocês verem aqui o print. Então essa primeira linha cria a chave. E esse segundo comando, percebam que eu estou aqui no Meterpreter, tá? Sempre que vocês olharem essa linha, quer dizer que eu estou lá, explorei a máquina, tal, já estou lá no terminal. Eu vou setar um valor, né? Set vol "-k", chave, né? E aí vou colocar aqui, qual que é o valor dessa chave? Eu quero que essa chave aqui, né,
seja aqui o netcat menos L, a porta, o menos ecmd.exe, tá? E ali fecha aspas duplas, tá? Ficou na linha de baixo aqui. Mas é bem simples, tá? E aí, essa chave específica, o que ela faz? Toda vez que a máquina é ligada, né, ou reinicializada, ela vai carregar esses valores aqui, ó. Então, o valor que eu inseri tá aqui bonitinho, ó, é a mesma coisa. Eu só fui dando print aqui da tela do XP, tá? Então, fiz a inserção da chave aqui, né? E aí, o que acontece? Se eu tentar já dar um netcat aqui direto, lá na porta 7, cadê? Aqui, ó, na porta 7777, ó, não vai funcionar, tá vendo? Ó, ele me deu um erro aqui, ó, conexão negada. Por quê? Porque aquilo lá só vai ser carregado quando a vítima reiniciar a máquina. Então aí eu forcei o desligamento da máquina, né? Dei um reboot lá, executei aqui o mesmo comando, ó, vocês estão vendo aqui, já me trouxe o CMD. Então o que acontece, né, pessoal? Vocês, numa situação real, o que o hacker faria? Acessou, explorou, tá com shell de comandos, manda um backdoor para lá, não necessariamente ou obrigatoriamente tem que ser o netcat, né? Aqui é só título de didáticos, né, ilustração, e executa ele, tá? Você mantém o acesso ali pelo netcat. Faz alteração no registro para ter o backdoor persistente. Se eventualmente a vítima reiniciar a máquina, né, que é algo comum, você passa também a conectar nesse backdoor. Beleza? Então aqui vocês vão ver que deu erro no primeiro comando porque eu não tinha reinicializado a máquina, tá? Estou falando aqui bastante do netcat, né? Mas tem um outro termo que são os rootkits. Não sei se alguém já teve o azar aí de pegar um desses, né? Mas você tem aí, né, ferramentas muito mais complexas, né? Muito mais robustas, que vão providenciar, além desses backdoors, né, outras informações bem importantes, tá? Então, vocês conseguem esconder evidências, né? Não vai aparecer o processo lá no gerenciador de tarefas, enfim. Tem uma divisão aqui dos níveis, aplicação de kernel, né? Esse aqui é chato, né? Às vezes você até formatando a máquina, você não consegue remover, ele vai atacar ali a MBR, né, a GPT, que é o primeiro setor do disco, enfim, é muito chato, tá? Então, quem quiser dar uma pesquisada, né, em rootkits, façam aí em VMs, tem o Hacker Defender, né, que ela é mais antiga, mas serve como exemplo aí de estudo, né? Você faz a configuração de um arquivo lá, você quer que ele fique oculto? Você vai marcando sim ou não, né? O que você quer que seja executado quando eu for carregado? Mas eu estou mostrando aqui, né, a parte mais na prática aqui usando o netcat. Lembrando que tem ferramentas mais robustas, tá? O netcat aqui, linha de comando. Vocês vão ver lá também naquele link que eu passei do YouTube, né, que tem várias opções. O que mais? Vamos lá. E a parte, né, pessoal, a última fase da metodologia, né, cobrindo os rastros. A gente tem aí divisão de logs, né, logs de sistema, logs de segurança, né, que talvez esses sejam os mais importantes, né, tentativas de login, né, cada login errado, hora de acesso, tal, ele vai registrando, né. Bom, se eu não tenho preocupação nenhuma, eu não tô nem aí que o outro cara descubra que eu invadi. Você vai lá e apaga todo o log, né? A gente tem aqui no terminal, né? A gente pode mexer em qualquer chave do registro, tá? A gente criou uma chave aqui, vocês vão replicar esse teste aí também, né? Tenta enviar, alterar, criar a chave, enfim. Então, o
que a metodologia, né, recomenda, né? Pagar todo o log, com certeza você vai ser descoberto. Então, o ideal, né, vocês desabilitarem o log, invadiu, desabilita o log, faz lá o upload do backdoor, enfim, e depois habilita quando vocês saírem, tá? É meio lógico aqui, mas é o que a metodologia recomenda, tá? Desabilitar o monitoramento apenas naquele instante, apesar de que a própria ação de desabilitar vai gerar um log também, tá? Nunca existe, né, 100% aí de anonimato. E tá aqui uma dica, né, onde vocês podem mexer na chave aí para alterar a gravação do log. Beleza, pessoal? Então, para fechar a metodologia, vamos falar aqui rapidinho, né? Nós vimos lá a parte de reconhecimento, onde você vai descobrir, né, os responsáveis, tem o footprint ativo e passivo, né? Range de IPs, enfim, você tem uma visão geral quais as tecnologias que a empresa está usando, né? Quais linguagens de programação, quais dispositivos, tal, tudo aquilo que nós vimos. Depois a gente vai fazer um ping sweep, né? Vai fazer uma varredura, verificar quais sistemas estão ligados, quais serviços estão rodando em cada porta, enfim. Depois, realizar um scan de vulnerabilidades, que a gente pode usar o próprio Nmap, tá? Sugiro também vocês testarem o Nessus, tá? Beleza, tem uma vulnerabilidade, vou chamar o Metasploit, carrego o exploit, verifico um payload que vocês acharem mais interessante, né? O padrão é o Meterpreter, configura as opções do payload, executa, você está lá dentro do terminal. Primeira coisa, após o acesso, envie um backdoor, pode até colocar para executar, né, o execute-f, altera o registro para ele ser carregado sempre, tá? E mexe na parte aqui dos logs, tá? Desabilita o log, né, antes de realizar esses envios, né, e habilita depois. Então essa, se a gente tivesse que resumir aqui nesse 1 minuto, seria mais ou menos esse passo a passo aqui da metodologia do hacker ético, tá, pessoal? Então, que eu quero que vocês testem, né? Testem lá o Netcat enviando um arquivo de uma máquina para outra, depois fazendo o ataque do Metasploit, carregando o exploit payload, né, o assunto da aula passada, envia o Netcat da sua máquina Kali para a máquina alvo, lembrando que vocês têm que ter o Netcat no Kali, ele não vem por padrão, basta baixar o executável lá do site. Altera a chave do registro, né, para ele ser carregado automaticamente, e aí depois vocês vão fazer as conexões, os acessos pelo backdoor, tá? Pelo Netcat. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa parte da metodologia do hacker ético. Tem um questionário lá no Moodle para vocês responderem, tá? Mesmo eu não pedindo print aqui nessa aula, seria interessante vocês realizarem esse passo a passo aí. Tentei colocar da forma mais didática possível para vocês não se perderem. Beleza? Então, próxima aula a gente começa a ver a parte web, né? A gente já está quase no finalzinho aí já do curso, mas 2 ou 3 semanas a gente encerra, tá? A gente vai falar também, tem uma aula de criptografia, enfim, tem algum conteúdo para a gente fechar. Beleza, pessoal? É isso aí então. Obrigado, valeu, um abraço aí para todos.